A última semana de férias dos jogadores do Internacional e também do Departamento de Futebol Colorado deve trazer novidades em relação a transferências, ao mercado, aos reforços do técnico Roger Machado. Alguns nomes, principalmente aqui do país, também estão de férias e o Internacional aguarda respostas para dar prosseguimento nos seus alvos do mercado de transferências que abre no próximo dia 10 de julho. É o caso de Lautaro Dias, é o caso de Vini da Pose, mas também a questão envolvendo pedidos de jogadores, propostas, uma delas vinda do Cruzeiro, em que nos bastidores se fala que o Internacional deu praticamente risada. E Taison, que pede para jogar no Internacional, tem a semana decisiva para definir o seu futuro lá junto ao PAOK da Grécia. A gente vai falar sobre alguns bastidores colorados nesse conteúdo, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, vem fazer parte desses mais de 65 mil parceiros que a gente tem por aqui, lembrando sempre que a meta é 70 mil no dia 31 de dezembro. E quero dar boas-vindas para o novo parceiro aqui do canal, tá? Que é a Hora do Pastel. Velho, aqui em Porto Alegre, tu deve ter visto diversas franquias, diversas lojas da Hora do Pastel. Tem no Barra, tem na Floresta, tem ali na Protásio Alves, na Zona Norte. Cara, delivery vem assim, ó. Rapidinho, pastel quente, crocante, na hora, feitinho, ó, fresco, uma beleza. Sem contar interior, né, velho? Porque a Hora do Pastel é a maior franquia de pastéis do mundo. Xarope, né? Pede lá, fala inclusive que tu veio aqui pelo Ernest aqui, quem sabe tu não ganha de repente alguma surpresinha, né? Alguma barbada junto da Hora do Pastel. Bem-vindos aí, novo patrocinador aqui do canal. Ó, a gente vem falando do Taison e o quanto ele vem pedindo para jogar no Internacional e o quanto ele vem, vamos dizer assim, manifestando, não só nas redes, né, mas a amigos próximos, o quanto ele quer conversar com a direção do Inter e tal. Aliás, né, lá em Belo Horizonte, gerou um tanto de, vamos dizer, uma celeuma, né? Porque vieram me perguntar assim, pô, mas vocês estão forçando uma barra pro Taison, hein? Daí eu perguntei, por que forçar barra pro Taison? Só porque a gente conversa com pessoas próximas dele, porque o Betinho conta as coisas que eles tentam, o Betinho Fredo, irmão dele, conta as coisas que ele tenta fazer com vocês ou pedir para vocês, para conversar com vocês, se vocês não querem. Então cheguem e falem aqui no microfone, o microfone está aberto para vocês pegarem e falarem sobre isso a hora que vocês quiserem. Mas eles falam só no off que o Taison não vai jogar no Internacional. O Taison tem uma proposta de renovação de 1 ano com o PAOK, com um aumento salarial, inclusive. E aí a ideia é, então, ele fazer mais uma temporada fora do país e aí encerrar a carreira voltando aqui para os seus familiares em Pelotas, tá? Mas eu quero falar com vocês principalmente envolvendo atacante Lautaro Dias, o Vini da Pose, que é o Carlos Vinícius, e também uma proposta do Cruzeiro para o Vitor Gabriel. Tá tudo meio alinhavado, ou tá tudo meio junto, tá? Nessa questão do Carlos Vinícius, o Vini da Pose, ele está saindo da Premier League, quer voltar para o Campeonato Brasileiro, aqui, quer voltar a disputar de jogos aqui no Brasil, tá? E o que se fala também no bastidor é que quando ele chega com essa ideia de voltar ao país, ele pede um salário altíssimo, né? Acima de R$1 milhão. Mas, como ele percebeu que são poucos os clubes que vão querer arcar com este valor, o staff dele já teria dado uma recuada e perguntado para ele assim, cara, ó, por que tu não volta um pouco mais humilde? Ou dito, né, dado a sugestão para ele, por que tu não volta um pouquinho mais humilde para que a gente possa daqui a pouco pegar um grande clube ainda, um grande time e que dispute algo dentro do Campeonato Brasileiro? Porque, por exemplo, o Palmeiras não vai pegá-lo, o
Flamengo muito menos. Vai sobrar ali para o Inter, para o São Paulo, em que ele jogou, inclusive, né, com o Lucas Moura. Mas tem muita questão de bastidor envolvendo aqui, ó, pila, plata. O Inter já disse que se for na casa do 1 milhão, o Inter nem vai conversar, nem vai negociar. E aí, a partir disso, então ele estaria descartado nesse sentido. Mas, como tem aí agora essa nova informação aí de que o staff do jogador está pedindo para que ele baixe a pedida ou para que ele diminua a parada, daqui a pouco a gente pode ter alguma novidade nessa semana agora. Semana, inclusive, que marca a última parte, né, o último período das férias dos jogadores, né, e do departamento de futebol também, né, porque não? Tem dirigentes aí, a gente está vendo diversas pessoas aí do departamento de futebol em diversos lugares do mundo, né, Itália e tal, Miami, enfim. E aí, nessa semana, não só a questão de definir o Vini da Pose, por exemplo, ou então o Lautaro Dias, que é outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas outros alvos, outros objetivos do mercado, como, por exemplo, o Elian Irala ou outros nomes aí que o Inter também andou especulando. Tem o Lautaro, que aí o Lautaro, existe uma resposta já do staff do jogador sobre todas as propostas que ele vem recebendo, porque ele não vai ficar no Cruzeiro. Ele, na temporada passada, quando ele chegou no clube de Minas Gerais, ele acabou marcando 2 gols em 24 jogos. Não agradou lá. Quando chega o Léo Jardim, ele tem pouquíssimas oportunidades. Ele tem só 16 jogos e 2 gols. Agora, na temporada de 2025. E como ele perdeu espaço, ele quer um novo clube. O Sport está tentando contratar esse jogador, o Vitória está tentando contratar esse jogador. Se fala no interesse do Corinthians, mas não consegui confirmar, e dei uma olhada com os colegas do eixo Rio-São Paulo lá e todo mundo se surpreendeu muito com essa informação aí. O Corinthians não pegaria ele, tá? Mas o que todos esses clubes, ou no caso, os interessados, que o caso é o Inter, né? Ouviram é que ele está na Europa com a família e só volta do recesso agora no dia 27. E a partir daí, então, aí ele vai ligar para o empresário e vai, vamos conversar, vamos resolver, vamos reunir com alguém. Então, querendo ou não, é mais uma semana aí que tem que aguardar nessa questão do Lautaro Dias. Vou dizer o seguinte, já tinha dito aqui em outro conteúdo. Acho que não é jogador para o Inter. Acho que não é jogador para o Inter se reforçar para a Libertadores agora ou para a Copa do Brasil. Enquanto a gente está vendo os nossos adversários jogando um fino da bola, a gente não pode pegar um cara que hoje tem, além de poucos gols, baixíssimas oportunidades com o atual técnico do Cruzeiro. A gente tem que pegar um cara que seja no mínimo em ritmo de competição, para não chegar aqui e ter que passar por todo um processo de adaptação até conseguir ser reforço do Roger efetivamente. Senão vai dar problema. Então, Lautaro Dias é isso, tá? E o Cruzeiro, já que estamos falando do Cruzeiro, né, na questão do Lautaro, fez uma proposta, ou teria feito uma proposta, para o Internacional em relação ao Vitor Gabriel. E o Inter, que acertou já com o Sport, está ajeitando essas questões envolvendo a transferência em definitivo dele, pagando os 3 milhões de reais e tudo mais, ele meio que teria achado... Um cara me disse assim, cara, é até ofensivo o que o Cruzeiro quis fazer pelo Vitor Gabriel. E a gente, obviamente, negou e quase que deu risada, né, em cima da proposta dada aí pelo time de Minas Gerais. O Inter não aceita conversar por menos de 10 milhões de euros, não aceita conversar por menos de 10 milhões de euros, até porque o Inter só tem 50% dos direitos econômicos, e aí a partir disso só ficaria com 5 milhões de euros. 5 milhões de euros na casa dos 30, 32 milhões de reais é nada, né? Para um jogador que hoje é o titular, não está titular porque teve uma lesão, mas é o titular ao lado do Vitão, e querendo ou não, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. O Kaique Rocha, por exemplo, que já se dizia na semana passada que a tendência era que ficasse ele e o Cleiton Sampaio, tendência agora é que daqui a pouco ele saia também, porque tem vários clubes dando uma sondada no André Curi. Ou também é uma forçação de
de barra do próprio André para valorizar o seu jogador, que mesmo não atuando ainda tem alguma oferta, né? Por exemplo, é o futebol de Portugal, que gostaria de contar aí com o futebol do Kaique Rocha. Eu já manifesto isso aqui há muito tempo, né? Para mim é um grande erro ter trazido o Kaique Rocha. Até nessa questão do Kaique Rocha é interessante, né? Porque no dia da apresentação dele, quando ele vem livre, né? Rompe o contrato com o Atlético Paranaense e assina com o Inter. Olha, teve dirigente chegando não só com lista, né, de estatística dele, mas depois diziam para os repórteres, ó, é barato para o clube, hein? É barato para o clube. E que o clube português, no final das contas, né, quando chegou para tentar contratar ele, teve como barrado, ou teve como um ponto que poderia barrar a negociação, o salário que ele ganha no Beira-Rio. Vai saber. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que tá rolando o Mundial de Clubes, se tu tem a Liga do Milhão. E agora, meu amigo, os top 10 da Liga do Milhão vão para Gramado, aqui na Serra Gaúcha. Imagina, termina o mês, tu tá top 10 da Liga do Milhão e tu pode pegar e curtir um friozinho na serra, na faixa, no 0800, só a KTO te proporciona. KTO.bet.br, cada jogo é único, minha parceira também aqui do canal. Entra lá, principalmente se tu tem mais de 18 anos e se tu brinca e joga sempre com responsabilidade, porque a KTO, ela preza pelo jogo responsável, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.